Olá pessoal, eu sou Leandro Manso, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse vídeo faz parte do material da disciplina Dispositivos Lógicos Programáveis para os cursos de Engenharia Elétrica. Na aula de hoje, aprenderemos a descrever circuitos utilizando a modelagem comportamental em Verilog. Nas aulas anteriores, focamos na utilização das primitivas e na utilização da modelagem por fluxo de dados para a descrição de circuitos em Verilog. O foco desta aula será na modelagem comportamental. Essa abordagem é focada em descrever o comportamento do circuito e não se preocupa com a implementação direta de portas lógicas. Portanto, a modelagem comportamental representa um nível mais alto de abstração e foca mais na arquitetura do sistema. E aí, pessoal, então não vamos mais precisar dos detalhes de interconexões entre portas lógicas e elementos sequenciais. Vamos focar na descrição do comportamento do circuito que queremos descrever. E isso pode confundir um pouco a nossa cabeça quando estamos começando a estudar uma linguagem de descrição de hardware, visto que, para descrever esse comportamento, utilizaremos estruturas similares às estruturas utilizadas quando estamos programando em uma linguagem de programação de software. Porém, não podemos confundir, pois o resultado produzido será um circuito digital e não aquela sequência de instruções produzidas quando estamos programando um software. Portanto, apesar das estruturas de programação ou descrição serem as mesmas, temos que ter em mente que estamos descrevendo um hardware e, portanto, precisaremos focar em alguns detalhes que veremos ao longo da aula de hoje. Um módulo em Verilog pode conter uma mistura de primitivas, construções por fluxo de dados e construções comportamentais. Para descrever o comportamento dos circuitos, vamos utilizar as construções procedurais, ou Procedural Constructs. Um procedure é uma série de operações realizadas para descrever um módulo ou o comportamento de um circuito. Um módulo em Verilog que é descrito utilizando a modelagem comportamental não contém detalhes estruturais internos. Ele simplesmente define o comportamento do hardware em uma descrição algorítmica abstrata, como mencionamos anteriormente. Para isso, o Verilog contém duas declarações. O initial, que é utilizado para a inicialização de registradores e memórias e para gerar estímulos em test benches para simulações. Iremos aprender mais para frente que podemos utilizar também a linguagem Verilog para realizar a simulação de circuitos que já descrevemos, construindo o que chamamos de test benches, que são os ambientes que vamos gerar os estímulos para testar os nossos circuitos. A outra declaração é o always, que é utilizado para a especificação de funcionalidade. Um módulo em Verilog pode conter múltiplas declarações de initial e de always. Cada always ou initial representa um processo independente que são executados em paralelo. Lembrem-se que estamos descrevendo um circuito digital. Em um circuito digital, tudo acontece simultaneamente. E blocos always ou initial não podem ser aninhados, ou seja, não pode existir um always dentro de outro ou um initial dentro de outro. Eles são blocos independentes. O always é utilizado para modelar um processo que se repete continuamente em um circuito digital. Suas principais características são: o lado esquerdo da atribuição precisa ser uma variável do tipo register, ou reg ou integer, e o lado direito pode ser de qualquer tipo. Temos aqui como exemplo a descrição de um contador muito simples. E se a gente for pensar qual é o comportamento de um contador? Um contador precisa, a cada borda de um sinal de clock,
incrementar o seu valor. Portanto, é um processo que se repete continuamente. A cada borda de clock, o processo é o mesmo, que é incrementar o valor do contador. Então temos aqui, pessoal, a descrição utilizando a modelagem comportamental de um contador bem simples, utilizando aqui o always. A sintaxe do always é a seguinte: primeiro vem a palavra always, depois o sinal arroba, que a gente lê always at, e depois, entre parênteses, vem o que a gente chama de lista de sensibilidade, que determina quais eventos vão reger a repetição desse always. No nosso exemplo aqui do contador, o evento que vai reger essa repetição é a borda positiva do sinal CLK. Então temos aqui, always at, posed CLK. Ou seja, a cada borda de subida do sinal CLK, tudo que tiver aqui dentro do always se repete. O always é delimitado pelas palavras begin e end. Então, tudo que tiver dentro desse begin e end faz parte desse always. E o que a gente está colocando aqui dentro do always é contador recebe contador mais 1. Então, a cada borda de subida do clock, o registrador CNT será incrementado. Na aula de hoje, iremos focar mais no always. A parte do initial nós veremos com mais detalhe quando estivermos falando sobre memórias e quando estivermos falando sobre os test benches. É a lista de sensibilidade que rege a repetição das instruções contidas dentro de um always. E existem duas vertentes para a sua definição. Ela pode ser definida de forma a descrever um processo combinacional ou um processo sequencial. Em se tratando de um processo combinacional, a repetição ocorre se qualquer sinal da lista for modificado. Geralmente, nesses casos, a lista é definida a partir dos sinais de entrada. Quando tratamos de um processo sequencial, a repetição é definida em cada borda, seja a borda positiva ou negativa, do sinal da lista. Temos aqui um exemplo de always que descreve um processo combinacional. A repetição desse processo se dará em qualquer variação das entradas, em 1, em 2, em 3, em 4 ou cell. Estamos descrevendo aqui, então, um multiplexador de 4 entradas. Temos, portanto, as 4 entradas de 1 a 4, 2 bits de seleção para que seja possível escolher uma dentre essas 4 entradas e uma saída out. Reparem que, como essa saída out receberá valores dentro de um always, ela precisa ser do tipo reg. Aqui está a descrição do nosso circuito, então, always at em 1, ou em 2, ou em 3, ou em 4, ou cell, utilizamos aqui uma estrutura do tipo case. Case cell. Se cell for 00, out recebe in 1. Se cell for 01, out recebe in 2. Se for 10, out recebe in 3. Se for 11, out recebe in 4. Vamos ver em mais detalhes mais à frente a sintaxe do case. Porém, percebemos aqui que estamos descrevendo o comportamento de um multiplexador, que, dependendo do valor da entrada cell, a saída recebe uma das entradas. Aqui à direita temos a visão do RTL Viewer do circuito descrito, o multiplexador. Temos a entrada de seleção, as 4 entradas e a saída. Então vejam, pessoal, para a descrição desse multiplexador, não precisamos nos preocupar com o conjunto de portas lógicas que o compõe, mas sim com a descrição do seu comportamento.
Quando estamos descrevendo circuitos combinacionais, a lista de sensibilidade pode ser construída automaticamente pela ferramenta de síntese, através da sintaxe always at asterisco. Quando utilizamos essa sintaxe aqui, always at asterisco, a ferramenta irá verificar na descrição do comportamento do circuito quais são os sinais que precisam estar na lista de sensibilidade. No nosso exemplo aqui, serão os sinais das entradas e o sinal de seleção, conforme tínhamos montado a lista de sensibilidade na mão no exemplo anterior. Então, para facilitar, imagina que a lista de sensibilidade precisa ser muito grande, contendo vários sinais. É mais simples colocarmos o asterisco e deixar a ferramenta estabelecer a lista de sensibilidade para nós. E o circuito descrito dessa forma aqui é o mesmo que foi mostrado no slide anterior. Vamos ver agora um exemplo de um processo sequencial, que é um registrador simples, de entrada paralela e saída paralela. E qual é o comportamento desse circuito? Um registrador simples se comporta da seguinte maneira: a cada borda de subida do clock, a saída recebe o que estiver na entrada. Portanto, nesse caso, a repetição do processo se dá a cada borda de subida do clock. Para descrever esse circuito, então, podemos utilizar always at posed clk, out, que é a saída, recebe a entrada. Out recebe in. Então, através deste always aqui, estamos descrevendo um registrador, como mostrado aqui nesta representação à direita. Para que a repetição seja na borda de descida, basta trocar o posed por neged, lá na lista de sensibilidade. Então, vamos ficar com always at neged clk, out recebe in. E teremos o circuito aqui mostrado à direita, com agora a bolinha aqui no sinal de clock, representando que este circuito é sensível à borda de descida e não mais à borda de subida. Então veja, alterando apenas a lista de sensibilidade, alteramos também o comportamento do circuito, mesmo que as instruções contidas dentro do always não sejam alteradas. Então, a lista de sensibilidade é parte importantíssima da descrição comportamental. Vamos ver aqui agora um exemplo em que a definição da lista de sensibilidade altera significativamente o comportamento do circuito. Temos aqui, então, a definição de um registrador simples, como no caso mostrado no slide anterior. Porém, agora adicionamos aqui uma lógica de clear para esse registrador. Essa lógica de clear vai ser ativada por esse sinal aqui, clear underline n. Esse underline n é uma prática utilizada em Verilog para sinalizar que esse sinal aqui será ativo em nível lógico baixo. Caso ele fosse ativo em nível lógico alto, a gente nomearia aqui simplesmente de clear. Então temos aqui dois exemplos de descrição comportamental, porém uma para o clear assíncrono, ou seja, o clear não dependerá do clock, e outra, essa aqui da direita, para o clear síncrono, ou seja, o clear depende do clock. Percebam que a descrição aqui do comportamento é exatamente a mesma nos dois always. O que muda? A lista de sensibilidade. No caso aqui à esquerda, a lista de sensibilidade é composta pela borda de subida do clock ou pela borda de descida do clear n. Ou seja, o always será executado caso ocorra um destes dois eventos, ou a borda de subida do clock, ou a borda de descida do clear n. Portanto, o que está aqui dentro não depende somente da borda de subida do clock. E a descrição do comportamento é a seguinte: se o clear n for igual a zero,
a saída vai ser zerada. Se não, a saída recebe a entrada. Ou seja, a lógica de clear foi implementada aqui com essa estrutura de condicionais if e else. Se o clear n for zero, a saída é igual a zero. Se não, a saída recebe a entrada. E por que esse cara aqui é assíncrono mesmo? Porque como a repetição do always depende da borda de descida do clear, se ela acontecer, se o clear for zero, mesmo fora da borda do clock, essas instruções aqui serão executadas, o que não ocorre na descrição do lado direito, pois a lista de sensibilidade é apenas a borda de subida do clock, ou seja, o que está aqui dentro só será executado caso haja uma borda de subida do clock. Então, se o clear n for zero, a saída só vai para zero na borda de subida do clock. Vejam então que esses dois comportamentos descritos da mesma maneira, porém com listas de sensibilidades diferentes, dão origem a circuitos diferentes. Enquanto essa descrição da esquerda dá origem a um registrador com clear assíncrono, essa descrição da direita necessita de uma lógica adicional aqui, ó, representada através desse multiplexador, para que o clear seja implementado de forma síncrona. Vamos fazer uma implementação lá no Quartus e uma simulação para que isso fique mais claro para vocês. Então, pessoal, eu já iniciei aqui um projeto no Quartus e um módulo onde eu vou descrever dois contadores. Um contador com clear síncrono e outro contador com clear assíncrono. Já defini aqui as entradas e saídas desse meu módulo. Como entrada, eu tenho clock e o clear, né? Coloquei aqui clear n porque eu vou utilizar esse cara ativo em nível lógico 0 e declarei aqui duas saídas registradas de 4 bits. CNT CS, né? Que vai ser o CNT clear síncrono, e o CNT CA, que vai ser o CNT clear assíncrono. Para descrever esses dois contadores, vamos utilizar o always. Então, always at posed CLK. Se esse cara aqui vai ser o contador com clear síncrono, a sua lista de sensibilidade contém apenas a borda de subida do clock. Begin e end, e vou colocar aqui agora a descrição do meu contador. Se o meu contador ele tem um clear, a minha descrição vai ser o seguinte: se o clear for zero, a saída do contador vai ser igual a zero. Se não, o contador incrementa. Então vamos lá, ó. If clear n igual a zero, CNT CS recebe zero. Veja que aqui, ó, eu estou declarando o zero com 4 bits. Por quê? Porque o meu registrador aqui, CNT CS, é um registrador de 4 bits. Else CNT CS recebe CNT CS mais 1. Então, descrevemos aqui o comportamento desse circuito. Como o comportamento do circuito contador com clear assíncrono será semelhante, eu vou copiar esse cara aqui e já vou colar aqui embaixo. O que vai mudar? Agora, a lista de sensibilidade conta também com a borda de descida do clear n. E eu preciso mudar aqui, né, porque o contador é diferente, CNTCS, CNTCA. Vou compilar esse cara aqui, então, para a gente poder fazer uma simulação. Compilado tudo certinho, vamos então criar um arquivo aqui para fazer a simulação. Vou adicionar aqui os sinais de clock, de clear, CNTCA e CNTCS. Vou colocar aqui um clock.
O clear, eu vou jogar ele todo para 1 e quando eu quiser ativar o clear, eu vou jogar ele para 0 aqui, ó. Em um outro momento aqui para frente, eu vou jogar esse clear para 0 também, de novo, só para a gente ver aqui o comportamento. Vou colocar essas saídas aqui no radix decimal para facilitar a nossa visualização, salvar e executar a simulação. Beleza, já executou e aqui a gente já percebe a diferença do comportamento dos dois contadores. Vejam, quando o clear foi ativado aqui, né, a gente estava numa borda de descida do clock. A borda de descida do clock não faz parte da lista de sensibilidade de nenhum dos dois contadores, mas a borda de descida do clear sim. Faz parte da lista de sensibilidade do contador com clear assíncrono. Então, o que acontece? O contador com clear assíncrono vai para 0 aqui, ó, imediatamente após a borda de descida do clear, mesmo não havendo borda de subida do clock. Já o contador com clear síncrono, ele só vai zerar a sua saída quando o clear for 0 na borda de subida do clock, ó, só um pouquinho aqui mais à frente. Então percebam, pessoal, o comportamento dos dois contadores foi descrito da mesma maneira. O que mudou foi apenas a lista de sensibilidade. E olha o resultado, dois circuitos com comportamento completamente diferente em relação ao sinal de clear. Aqui na frente a gente vê a mesma coisa, ó. Quando o clear zera, o contador clear assíncrono vai para 0 imediatamente e o clear síncrono somente na borda de subida do clock. Então, como falamos anteriormente, a lista de sensibilidade é importantíssima, porque ela vai alterar também o comportamento do nosso circuito. Vocês já devem ter percebido que até agora, para atribuir valores dentro de always, eu sempre usei a setinha como operador de atribuição e não usei mais o símbolo de igual somente. Em Verilog, na modelagem comportamental, os dois sinais podem ser utilizados, porém, isso descreve comportamentos completamente diferentes. Quando utilizamos a setinha, estamos utilizando a abordagem do tipo non-blocking. Quando utilizamos apenas o sinal de igualdade, estamos utilizando a abordagem blocking. E o que isso é diferente? Na abordagem non-blocking, tudo que está à direita dos sinais de atribuição, todas as expressões contidas aqui do lado direito, são avaliadas simultaneamente. E todas as atribuições são também realizadas simultaneamente. Então, nesse circuito aqui ao lado esquerdo, apesar de não ter aqui nenhuma expressão, né, serem apenas os sinais A, B e C, todas as atribuições serão realizadas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que B recebe A, C recebe B e D recebe C. Poderia aqui ter uma expressão, A mais 10, B menos C, C vezes 20. E aí, todas essas expressões seriam avaliadas e o resultado delas seria atribuído a cada um desses sinais de forma simultânea. Quando utilizamos o sinal de igual apenas, estamos utilizando a abordagem blocking. E o que isso quer dizer? Que essas atribuições serão realizadas linha por linha. Ou seja, primeiro B vai receber o valor de A. E ele vai bloquear essas outras duas atribuições aqui. Só após B receber A é que ele vai avaliar a segunda linha e fazer a segunda atribuição. C recebe B. E só depois a terceira, D recebe C. Como vocês já devem estar percebendo, essas duas abordagens vão resultar em circuitos completamente diferentes. A abordagem da esquerda resulta em um registrador de deslocamento e a modelagem da direita em um único registrador. Por quê? Como aqui na esquerda todas as três atribuições são feitas simultaneamente, ao mesmo tempo que B recebe A
o C recebe o B e o D recebe o C recebe o B do clock anterior. O B recebe o A do clock anterior. Então, temos a descrição fidedigna de um registrador de deslocamento. Quando o D recebe o C recebe o B e o B recebe o A. Porém, no caso aqui da direita, quando o C for receber o B já recebeu o A. Ou seja, o C vai estar recebendo o A. E quando o D recebe o C já recebeu o A. Então, o D recebe o A. Ou seja, temos aqui apenas um registrador. Então, vocês já estão percebendo que, como essas atribuições aqui ocorrem simultâneas e em circuitos digitais tudo ocorre simultaneamente, a abordagem non-blocking é a mais indicada para descrever circuitos digitais. A abordagem blocking ela vai ser mais eficiente na hora de trabalharmos com descrição de test benches para simulação. Portanto, eu gosto e utilizo isso como uma boa prática de descrição de circuitos em Verilog, de utilizar somente a atribuição non-blocking. Então, vamos utilizar somente aqui as setinhas e vamos descartar a abordagem blocking. Nos exemplos que a gente já viu anteriormente, utilizamos as estruturas condicionais, if, else, case, que são estruturas similares às de linguagem de programação que já estamos habituados para descrever os comportamentos de circuitos digitais. Vamos ver agora com um pouco mais de detalhe a utilização de cada uma dessas estruturas. Primeiro, os condicionais if e else. Essas declarações elas alteram o fluxo dentro da descrição comportamental, baseada em certas condições, como foi o caso do clear, né, que a gente viu anteriormente. E essa escolha entre instruções alternativas depende do valor booleano de uma expressão. Pode ser verdadeiro ou falso. As palavras-chave, então, são if e else, e dentro de um if ou de um else pode conter uma única declaração ou um bloco de declarações. No caso de conter um bloco de declarações, esse bloco precisa ser delimitado pelas palavras-chave begin e end. Então, a sintaxe é essa: if, expression, statement 1, else, statement 2. Ou seja, se expression for verdadeiro, statement 1 é executado. Se não, statement 2. Como exemplo, temos o contador com reset. Aqui vamos descrever um contador um pouquinho já mais elaborado. Vamos descrever um contador de módulo 10 com reset assíncrono. Temos aqui então o nosso módulo myCount10, as entradas de clock e reset e a saída registrada de 4 bits CNT. Como o nosso contador é módulo 10, né, ele tem que contar de 0 até 9. Para isso, são necessários 4 bits. Temos aqui, então, a nossa descrição. O reset ele é assíncrono, então ele deve estar na lista de sensibilidade. Olha, always at neged clk or posed reset. Então, temos aqui um contador que vai contar na borda de descida do clock e o reset vai ser ativo em 1, porque eu estou colocando aqui a sensibilidade na borda de subida. Então, agora vamos utilizar os condicionais para descrever esse comportamento. Olha, if reset, ou seja, se reset for verdadeiro, ou seja, se reset for igual a 1, CNT recebe 0. Else, se CNT for menor do que 9, CNT recebe CNT mais 1. Se não, CNT recebe 0. Ou seja, eu estou delimitando agora a minha contagem em 9 para descrever o contador módulo 10. O RTL Viewer desse circuito mostra para a gente o seguinte. Temos aqui, então, um registrador que vai manter o valor dessa contagem, o somador que vai realizar o incremento da nossa contagem, o comparador utilizado para delimitar a contagem em 9, o reset é assíncrono
E temos aqui, ó, mostrado aqui pela bolinha, a borda de descida do clock. Então vejam, utilizar os condicionais dentro do always é muito útil na modelagem comportamental. Vamos dar uma olhada agora na instrução case, que é uma alternativa ao if, else, if e pode simplificar a legibilidade do código em Verilog. Quando utilizamos o case, é executada uma das várias instruções do procedimento, dependendo da comparação de uma expressão com um item do case. A declaração que está associada ao item do case pode ser uma única declaração procedural ou um bloco de declarações. Se for um bloco, deve estar delimitado pelas palavras begin e end. Então essa é a sintaxe. Case expression, então aqui é a expressão que vai ser avaliada. Se ela for igual ao case item 1, vai ser executado o procedural statement 1. Se for igual ao case item 2, será executado o procedural statement 2 e assim sucessivamente. É comum termos um default aqui para caso os case items não contemplem todas as possibilidades para o valor de expression. Isso vai ficar mais claro para a gente quando a gente for vendo mais exemplos, né, no decorrer das aulas. Existem duas outras variações do case que tratam de condições do tipo don't cares, que são o case x e o case z. Na construção case x, os valores de x e z que aparecem na expressão ou no item são tratados como don't care. Na construção case z, um valor de z que apareça na expressão ou no item é tratado como um don't care. As declarações case x e case z são úteis para comparar apenas alguns bits da expressão ou do item do case. Onde quer que apareça um x ou z, esse bit é ignorado. Por exemplo, temos aqui case x opcode. Caso seja 4b 1xxx, result vai ser igual a A mais B. Então, o que estamos dizendo aqui? Desde que o bit mais significativo seja 1, não importa o valor dos outros, result deve ser igual a A mais B. Caso for 4b x1xx, result igual a menos B. Ou seja, só esse segundo bit aqui importa. Qualquer que seja o valor dos outros, desde que esse aqui seja 1, result igual a A menos B. E assim sucessivamente. Temos aqui o exemplo, então, da descrição de uma ULA. Temos as entradas A e B, temos a entrada opcode, que vai determinar qual é a operação a ser realizada pela ULA, e temos aqui a saída Z de 8 bits. Então, temos aqui um always. Veja, a nossa ULA ela é um circuito combinacional. Então, a nossa lista de sensibilidade aqui é composta pelas entradas A, B e opcode. Então, always at A or B or opcode, case opcode. Se for 00, Z recebe a soma. Se for 01, Z recebe a subtração. Se for 10, Z recebe a multiplicação. Se for 11, Z recebe a divisão. Nas aulas anteriores, já utilizamos a abordagem hierárquica para descrever uma ULA utilizando as primitivas. Aqui, agora, a gente está descrevendo utilizando a modelagem comportamental. Em Verilog, é possível utilizar estruturas de loop para descrever o comportamento de alguns circuitos. Porém, apenas em alguns casos específicos. Em muitos casos, utilizando uma estrutura de loop, acabamos por descrever um comportamento que não pode ser sintetizado em forma de circuito digital. Portanto, temos que ter bastante cuidado ao utilizarmos estrutura desse tipo. Aqui eu vou utilizar a estrutura de um loop for para descrever um registrador de deslocamento. Estou implementando aqui, então, esse registrador de deslocamento através de uma memória, ou seja, de um array de registradores. Esse array de registradores vai ser um array de 4 registradores de 8 bits. Por que 4? Porque aqui eu estou definindo o parâmetro n igual a 4. Então, se ele vai de 0 até 3, ele possui 4 registradores de 8 bits cada. Preciso aqui também declarar a variável i do tipo integer
para ser a minha variável de controle aqui do loop for. A sintaxe do for é semelhante ao for utilizado em qualquer outra linguagem. Ó. For i igual a 0, enquanto i for menor do que n menos 1, i é igual a i mais 1. E o que eu vou fazer dentro do meu loop for? A posição do array i vai receber a posição do array i mais 1. Como o for começa em 0, então a posição 0 vai receber a posição 1. Na próxima iteração, a posição 1 vai receber a posição 2. Depois, a posição 2 vai receber a posição 3. Por fim, a posição n-1, que é a posição 3, recebe a entrada. E quem é a saída do nosso circuito? A posição 0 do vetor shift-reg, que eu estou atribuindo aqui através de um assign. Então vejam, pessoal, todas as iterações desse for ocorrem a cada borda do clock. Não é uma iteração a cada borda do clock. Por isso que eu estou descrevendo esse registrador de deslocamento, pois na mesma borda do clock, todas as posições do array se deslocam. O circuito originado por essa descrição está mostrado aqui à direita. Ó. A posição de 0 recebe a posição de 1, a posição 1 recebe a posição 2, a posição 2 recebe a posição 3. A posição 3 recebe o que está na entrada, ó, como descrito aqui. E a nossa saída é a posição de 0 desse registrador de deslocamento. Então vejam, aqui eu já misturei um always com um assign, utilizei o for, também parâmetros e também uma variável aqui do tipo integer, que nós não vínhamos utilizando com frequência aí nos últimos exemplos. Com isso, pessoal, a gente encerra o assunto desta aula. Até mais!